Pronto, agora está gravando, né? Vamos lá, então a gente estudou o movimento em uma dimensão, certo? Em uma dimensão, né? No movimento em uma dimensão, o corpo ou só vai para frente, ou só vai para trás, né? Certo? Lógico que a gente sabe que na prática, o movimento, não existe só movimento em uma dimensão, né? Então, a gente pode ter um movimento em duas dimensões, certo? Qual seria o exemplo de movimento em duas dimensões? Imagine uma formiguinha andando nessa luz aqui. Seria um movimento em duas dimensões, né? Ela poderia subir, descer, né? Ir para frente, para trás, tudo bem? Então aqui ela tem duas direções para se mover, né? Ela pode ir para cima e para baixo, né? Essa direção aqui que a gente chama de vertical, né? Ou para a esquerda para a direita, certo? Essa aqui vamos chamar aqui de horizontal, certo? Então aqui seria um movimento em duas dimensões, né? Outro exemplo de movimento em duas dimensões é um jogador, né? No estádio de futebol, certo? Tem aqui o estádio, né? Vou desenhar aqui rapidinho. Então, um jogador ele pode fazer o quê? Ele pode ir para o ataque, pode vir para a defesa, né? Pode ir para a lateral esquerda ou para a lateral direita. Então, também é um movimento em duas dimensões, certo? E também podemos ter um movimento em três dimensões, né? Movimento em três dimensões, um exemplo seria uma mosca voando, né? Uma mosca voando, o que ela pode fazer? Ela pode subir ou descer, pode ir para frente ou para trás, e para um lado, né? Esquerda ou direita, certo? É um exemplo de movimento em três dimensões, né? Um drone também, né? Que é a mesma coisa da mosca, né? Que voa. Pode subir, descer, para frente, para trás, esquerda ou direita, certo? Vamos começar um pouco sobre o estudo do movimento em duas dimensões, certo? No caso do movimento em duas dimensões, a gente não vamos chegar nem a fazer nenhuma questão sobre ele, porque não está no conteúdo da disciplina. Eu vou falar um pouco por cima, porque também não custa nada, é rapidamente que a gente fala, né? Mas antes da gente ver esse movimento, a gente tem que entender uma coisa que a gente chama de vetores, certo? E vamos entender vetores através do movimento em duas dimensões, certo? Vamos supor que você entra aqui no seu quarto, certo? Vamos supor que você está no seu quarto. Esse aqui é o seu quarto. Você entrou aqui, certo? Entrou, né? Vamos desenhar você aqui bem no meio do seu quarto. Assim, quando você entra, você avista uma barata. Por aí tem uma barata. Vem aqui assim, certo? Vamos botar um pouco mais perto. Vem aqui assim, barata. Aí você, suponhamos que você tenha medo de barata, né? Acontece um monte de pessoas terem medo de barata, né? E aí você grita, pai, mata aqui a barata. Aí vem o seu pai. Tá aqui o seu pai. Vai vir aqui para matar a barata. Certo? E aí ele pergunta o seguinte para você. Ele pergunta, onde é que está a barata? E aí como é que você vai responder? Você fala assim, ó, pai, ela tá ali, ó. Você vai apontar, né? Lógico, certo? Você vai ter que apontar, né? De outro jeito você não vai localizar a barata, né? Só que aqui é a pessoa apontando, né? Você vai apontar para o barato. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, suponhamos que você não possa apontar, certo? Sua mão está machucada, está preso, você não tem mão, suponhamos também, não tem braço, pode acontecer também, né? Como é que você diria, como é que você localizaria essa barata? Certo?
Vamos supor que você falasse assim, pai, essa barata está a 2 metros de mim. 2 metros, certo? Se você falasse que essa barata está a 2 metros de você, você conseguiria localizar essa barata? Né? Só com a informação de 2 metros, você não consegue. Certo? Você não consegue. Por quê? Porque se está a 2 metros de você, ela pode estar em qualquer região desse círculo que está a 2 metros de você. Né? Barata está a 2 metros de mim, pode estar a 2 metros para esse canto, 2 metros para esse canto, 2 metros para esse, enfim, pode estar a 2 metros em qualquer lugar desse círculo. Tudo bem? Então, ou seja, para você localizar a barata, você realmente precisa apontar para ela. Né? Então, ou você aponta com a mão, que é geralmente o que a gente faz com o dedo, né? Ou então você poderia apontar através de um ângulo. Né? Você poderia assim, pá, ela faz está fazendo um ângulo de, sei lá, 30 graus com relação ao azulejo. Tem uma linha de azulejo aqui, você fala, não, ela está fazendo um ângulo aqui de 30 graus. Aí você poderia localizar essa barata também. Né? Falando através de ângulo. Né? Você tem que falar a distância que ela está de você e o ângulo que ela estaria de você. Certo? Em outras palavras, o que eu quero dizer com essa analogia? Né? A barata, certo? Ela está num plano. Né? Ela está localizada num plano, que é o plano que forma o piso do seu quarto. Certo? Então, para você localizar o objeto em um plano, você precisa literalmente apontar para ele. A gente não tem como localizar de outra forma. Você tem que apontar, dizer, ele está ali, ele está ali. Né? Pensa como se fosse no estádio de futebol mesmo. Né? Os jogadores estão jogando, sei lá, está jogando Bayern de Munique com Arsenal, sei lá, pode esteja jogando. Né? E você pergunta, onde é que está tal jogador, né? Nunca mais ouvi futebol, você nem mais quais são os jogadores desses times. Onde é que está tal jogador? Como é que você vai dizer? Você vai dizer, ó, ele está ali, você vai apontar para ele. Ele está ali, ó. Aí você vai apontar, está ali, ó, está lá no ataque, na lateral direita, esquerda, mas você vai apontar na direção dele. Certo? Jogaço, né? Jogaço mesmo. Então, ou seja, você vai. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existe grandezas na física, certo? Que de fato, essas grandezas, você só consegue descrever elas se você apontar. E existe, realmente, você aponta, né, para onde essa grandeza, para você conseguir descrever essa grandeza. Outro exemplo também é a força, né? Vou pegar aqui essa caixa aqui. Você vai fazer uma força no objeto, você precisa dizer para onde você vai apontar, né? Então, você tem essa caixazinha aqui, certo? Vamos supor que você... Como é que eu posso fazer uma força nessa caixa assim, certo? Posso fazer uma força nessa caixa assim, né? Então, posso fazer uma força nessa caixa assim. Posso fazer essa força na caixa, na verdade, em várias direções diferentes, né? Então, ou seja, para a gente representar isso matematicamente, foi preciso criar um negócio que realmente apontasse na direção da força, né? Apontasse na direção de onde está localizado o corpo, né? Seja uma barata, seja um jogador de futebol. Certo? Esse negócio que foi criado, que aponta, né? Que serve para apontar, certo? É o que a gente chama de vetor. Certo? Então, o que é o vetor? Né? Então, o vetor ele serve exatamente para isso. Vamos botar aqui, ó. Vetor. O que é um vetor? A princípio, vamos pensar o vetor literalmente como sendo uma seta. Né? Ou seja, ele vai fazer o papel da nossa mão. Quando vai apontando, em vez de você apontar com o dedo, né? Ninguém vai desenhar um dedo para representar uma grandeza física. Certo? A gente desenha, então, passou-se a usar esse vetor, uma seta, certo? Para representar. Então, a gente representa realmente força como sendo uma seta, né? Se tem um objeto aqui, você vai fazer uma força nessa direção, então você diz que a força
ela é assim, né? Se você tem uma pessoa correndo no campo, o que é o campo? Então, a velocidade dessa pessoa é um vetor também apontando na direção que essa pessoa está correndo, certo? Então, assim, então, literalmente, o que é um vetor? É uma seta. Por que serve essa seta? Ela, a única e exclusivamente função dela é porque ela aponta. Existem certas grandezas na física que você precisa apontar para você dizer, para você conseguir descrever aquela grandeza, certo? Essas grandezas que precisam de um vetor para serem descritas, a gente chama de grandezas vetoriais, certo? Vamos ver alguns exemplos. Grandezas vetoriais versus as grandezas escalares. O que são as grandezas escalares? São aquelas que só precisam de um número, certo? São aquelas que só precisam de um número para ser descrito, certo? Vou dar um exemplo de grandezas escalares. A massa, como a gente vai estudar quando estiver vendo leis de Newton. Quando você pergunta assim, cara, quanto é que tu está pesando? Né? Ele vai dizer, não, eu peso 75 quilos, se for o meu caso, né? Então, um pouquinho gordinho, estou pesando 75, né? Ou então, quando você vai medir a temperatura, né? Cara, quanto é a sua temperatura? Você vai olhar lá, o termômetro vai mostrar só um número, certo? Sei lá, se você não tiver, se tiver pegado coronavírus, você vai chegar aqui, ó, aos 40 graus Celsius, certo? 40 para cima é corona, certeza. Certo? Não é certeza, mas é bem provável, né? Então, o que acontece? Essas grandezas escalares são que só precisa só de um número, certo? Só um número. Tipo assim, você pergunta, cara, quanto é que você está pesando? Você não fala assim, estou pesando 50 quilos da esquerda para a direita. Você não fala assim, não faz sentido você falar 50 quilos da esquerda para a direita. Cara, tá doido? Que história é essa de esquerda para a direita? Né? Ou seja, só precisa de um número, 75, pronto. Você já sabe que você está gordo, está magro, enfim, seja o que for que você queira saber. Né? Assim como sendo a temperatura também, né? Temperatura só precisa de um número, né? Você não fala, eu tô com 40 graus Celsius no sentido sul-norte. Não faz sentido você falar isso. Na direção nordeste. Não faz sentido. Você não precisa indicar uma direção, certo? Então, vezes que ela só precisa de um número para ser descrito. Certo? Na verdade, sempre quando eu estiver falando de vetor, enquanto de vetor, sempre quando você escutar a palavra escalar, entenda como sinônimo de um número. Certo? Um número. Tudo bem? Existem justificativas matemáticas, né? Do porquê que a gente chama de escalar, mas você pode pensar literalmente como se fosse um número só. Certo? E as grandezas vetoriais são aquelas que você precisa de um vetor, né? Então a gente viu o seguinte, que a posição em um plano, né? A posição em duas dimensões é uma grandeza vetorial. A posição da barata, né? Você precisa apontar, certo? Então a posição em duas dimensões e três dimensões também, né? É o mesmo raciocínio. Certo? Então a mosca voando, você vai apontar, a mosca está ali, ó. Ali, né? A mosca voando, certo? A velocidade, na verdade, também, a velocidade em duas ou três dimensões, certo? E a aceleração, isso aqui são todos vetores, né? T, velocidade, velocidade. A aceleração em duas ou três dimensões também, certo? A força, a gente viu um exemplo, né? A própria força, ela é uma grandeza vetorial. Deixa eu ver aqui. Mas tem muitas grandezas vetoriais na física, agora que eu não estou lembrando. A, deixa eu ver aqui. Posição, velocidade, aceleração, força. Se consigo lembrar de mais alguma. Acho que essa aqui, assim, tem momento, né? O momento é uma grandeza vetorial, mas esses a gente às vezes nem entende o que é momento ainda, né? Então, eu vou falar só isso aqui, que isso aqui a gente entende mais fácil, que são grandezas vetoriais,
certo? O campo elétrico é um campo vetorial, né? Porque está associado com a força elétrica. Pronto, eu acabei de... Eu e a Elisa aí tivemos a mesma ideia, né? Então, na mesma hora, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, né? A cada ponto do espaço ele associa um vetor, que é o campo elétrico, certo? Campo magnético, né? Tem muitos exemplos de grandezas vetoriais na física, certo? Escalares podemos citar a massa, a temperatura, a própria energia, né? A energia da sua casa, como é que ela é medida? É só um medidorzinho lá, né? Aqueles quadradinhos lá, aquele relógio, né? Aquele relógio analógico, que aí vai medindo, né? 5, 7, 8, 2, é só um número, né? O cara da Enel vai na sua casa, olha aquele número no mês, vai no mês seguinte, olha o número, quanto foi que ele aumentou, né? Porque era 5.782, depois subiu para 5.882. Ele vai saber que você consumiu 100 kWh, né? Que é a unidade de energia. Então, a energia ela é uma grandeza escalar também, certo? Você fala assim, professor, você falou aqui que posição, velocidade e aceleração, tudo é uma grandeza vetorial? Então, a gente estudou, né, nesse instante, posição, velocidade e aceleração, né? Por que a gente não falou de vetor? Quando você está estudando em uma única dimensão, né, aí a posição, velocidade e aceleração são grandezas escalares, certo? Então, para facilitar, vamos botar assim, ó. Tanto o x quanto a velocidade quanto a aceleração, em uma dimensão, certo? É uma grandeza escalar. Então, só com x, eu sei qual é a posição do corpo. Porque se o movimento tem uma dimensão, né? Ó, se o movimento tem uma dimensão, você diz assim, não, a posição do corpo é 10, então eu sei que ele vai estar na posição 10. Só com o número eu consigo saber onde é que ele está. Não, a posição do corpo é -5. Então o corpo está aqui na posição -5. Eu sei onde é que ele está. Então só com o número eu sei dizer. Então quando a gente estudou o movimento em uma dimensão, não precisou de vetores, por quê? Porque só com o número a gente consegue saber de tudo, certo? Não precisa ter direção e sentido. Mas quando você precisar apontar para as coisas, aí a gente chama de grandezas vetoriais, certo? E esse vetor, pessoal, como eu falei, foi uma coisa que foi criada, certo? Realmente para poder representar as grandezas vetoriais, certo? E aí, assim como a gente, por exemplo, somava posição, velocidade, aceleração, ou seja, a gente multiplica, soma, faz operações, né, com os números, a gente tem que dar um jeito de ter operações com vetores, porque essa mesma posição, velocidade e aceleração, a gente vai multiplicar, vai somar, vai subtrair, certo? Não vai dividir, porque eu vou explicar que não existe divisão de vetores. Mas as mesmas operações que a gente tinha lá em números, com os escalares, né, a gente vai aprender a fazer com vetores, certo? Vamos aprender a fazer com vetores. Então, assim, essa aula, né, mais umas 2 ou 3 aí, aulas para frente, a gente vai aprender como é que a gente soma vetores, subtrai vetores, certo? Multiplica, tudo bem? Igual como vocês aprenderam lá na terceira série, segunda série, certo? Como é que somava números, né? Multiplicava números, certo? Como é que vocês faziam tudo isso, né? A gente vai aprender exatamente lá como se estivesse na alfabetização, certo? Agora, lógico que, né, vetores, você somar vetores, né, subtrair, multiplicar, é um pouquinho mais complicado do que somar números, multiplicar números, certo? Não é à toa que a gente aprende vetores, né? Mas no ensino superior, e somar e subtrair números, a gente aprende lá segunda série, terceira série, né? Nem lembro mais em qual série a gente aprende isso, certo? Mas vamos lá. Qual é primeiro vamos ver qual é a definição de vetor, certo? A gente costuma definir o vetor da seguinte forma. Como eu falei para vocês, o vetor, a gente pode entender ele como se fosse uma seta, né? Com o objetivo é apontar, certo? E esse vetor tem várias definições matemáticas complicadas, certo? Tem várias definições matemáticas complicadas. Que é
Por exemplo, tem uma que diz o seguinte, que o vetor é um conjunto de equipolência de é um conjunto de equipolência de segmentos orientados. É uma definição. E outra definição, que a gente já vai, definição da álgebra linear, que diz que o vetor é um elemento de um espaço vetorial, que é um conjunto que é definido duas operações lá de soma e produto por escalar, que seguem determinadas propriedades, certo? Também tem outra definição, né, que você vai estudar fluidos ou física moderna, já existe outra definição de vetor, né, que diz que o vetor ele é um invariante sobre rotação, certo? O que eu quero dizer com todas essas definições complicadas que provavelmente você não entendeu nada, eu que estou falando também, na hora que eu estou falando nem entendo também o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer é o seguinte, que essas definições complicadas, na prática, não servem de nada, certo? Não serve de nada. Então, ou seja, se alguém perguntar para você o que é um vetor, você vai dizer assim, não, o professor de física falou que o vetor é uma setinha. Pode falar, certo? É uma seta, qual a utilidade dela? Que serve para você representar, certo? Grandezas vetoriais, ou seja, grandezas, o vetor está bem todo, né? Grandezas que precisam, né, de apontar para algum lugar para você representar elas, certo? E que a gente aprende a trabalhar com ela, somar, multiplicar, certo? Então, o vetor é uma setinha, certo? E essa setinha, a gente diz que ela tem três propriedades. Quais são essas três propriedades? Primeiro, essa seta, normalmente a gente representa ela por uma letra, né, com uma setinha em cima, tudo bem? Isso aqui é o vetor, por exemplo, vamos supor que o vetor A, ele está representando essa seta aqui, certo? O vetor B já pode representar outra seta. Aqui é o vetor B. O vetor C já pode representar outra seta, e assim. Então, às vezes o pessoal, quando está aprendendo, o pessoal confunde, né? Acha que essa setinha aqui significa a seta que você está desenhando no vetor. Não é. A setinha é só para você dizer que aquela letra está representando um vetor, uma seta. Tudo bem? O que acontece? Então, essa seta, né? Essa seta, ela vai ter três propriedades, certo? Que é o tamanho dela. Primeira coisa é o tamanho dela, certo? O tamanho da seta, a gente chama do módulo do vetor, e representa igual como representa um número, certo? Então, o módulo do vetor, certo? Representa exatamente o tamanho da seta. Então, vamos supor que eu tenho duas forças, uma força assim e outra força assim. Você vai dizer que essa força aqui de baixo, ela foi mais intensa, foi maior do que essa aqui, porque o tamanho do vetor representa a intensidade daquela grandeza, certo? Aquela grandeza física. Então, ela tem um módulo, né? Então, sempre quando você falar assim, o módulo do vetor, estou me referindo ao tamanho da seta, que também pode ser representado pela mesma letra sem a setinha, né? Sempre quando você vê a mesma letra que representou o vetor sem a setinha, você está se referindo ao módulo do vetor, certo? Uma coisa importante do módulo é que ele é sempre positivo. Como ele é um tamanho de uma seta, um comprimento, ele é sempre positivo. Nunca você vai ver um vetor com módulo negativo. Você pode até definir, mas você teria que definir toda a matemática desde o começo, certo? De vetores. Então, vamos considerar que o módulo é sempre positivo. Outra propriedade que o vetor tem, certo? É o seguinte, é a direção e o sentido, certo? Esse aqui é o módulo, né? Deixa eu botar aqui para lembrar, módulo. Certo? Ou intensidade, também tem livros que chamam de intensidade, módulo, a mesma coisa. Ou norma também, certo? Se você for mais matemático, você vai escutar como sendo a norma do vetor. É a mesma coisa. Norma, módulo, intensidade, né? Certo? As outras duas propriedades é o que vai definir a direção do vetor, certo? Então, uma é a direção, certo? Direção. E o outro é o sentido. Sentido. O que são essas duas coisinhas? Certo? Eu costumo falar o seguinte, que a direção, você olha para o corpo do vetor. Esse segmento de reta é o que define a direção dele. Então, por exemplo, esse vetor aqui, certo?
ele está sobre essa direção. Essa reta que ele está apoiado em cima. Certo? Por exemplo, se eu desenhar aqui outro vetor, bem aqui assim, ó, tá, certo? Ele tem a mesma direção desse vetor, vamos chamar de vetor D. Por quê? Porque eles estão apoiados sobre essa mesma reta. Tudo bem? Então, como eu digo assim, a gente olha só para o corpo, né? Se olhar só para o corpo, ó, isso aqui é igual a isso aqui. Tudo bem? Então, essa é a direção. E o sentido, eu olho para a cabeça do vetor. Certo? Eu olho para a cabeça do vetor. Então, por exemplo, toda direção, né? Ou seja, toda reta no meu plano, eu tenho dois sentidos. Né? Gosto até de brincar que é o para lá e o para cá. O sentido para lá e o para cá. Então, esse vetor está na mesma direção que esse, mas esse aqui está apontando para lá e esse aqui está apontando para cá. Então, ou seja, ele tem a mesma direção, mas ele tem sentidos contrários. Tudo bem? Então, a direção eu olho para a reta, o sentido eu olho para a cabeça aqui. Certo? Mais um detalhe, sabe, pessoal? O vetor, a gente também pode estudar ele em 2 ou 3 dimensões. Na verdade, pode até estudar em mais, né? 4, 5 dimensões. Só que a gente não consegue nem visualizar, certo? Mas um vetor em 2 dimensões, o vetor está no plano, certo? Igual como nesse plano que eu estou desenhando. Um vetor em 3 dimensões, aí você imagina um vetor no espaço, né? Vou tentar desenhar aqui, mais ou menos. Pode ser que eu não consiga, mas aí eu dou um exemplo. Você tem aqui um espaço cartesiano, certo? Então, um vetor em 3 dimensões seria um negócio assim, ó, por exemplo. Pega aqui, assim, subo aqui. Um vetor que sai do zero até esse ponto aqui. Não sei se deu para entender. É um ponto cuja projeção no plano XY está aqui. Não sei se deu para entender, mas que seria um vetor no espaço, né? Se você imaginar que o eixo, o vetor estaria assim, né? Então, o vetor pode ter várias direções e sentidos aqui diferentes no espaço. No plano, ele também pode ter várias direções e sentidos, né? Só que sempre aqui no plano, tudo bem? A gente vai estudar, a princípio, no plano, até porque geometricamente é muito mais fácil de enxergar no plano. Depois que a gente vai estudando componentes, aí a gente passa para o espaço, em 3 dimensões, porque fica tudo mais fácil. Tudo bem? No plano, pessoal, então como eu falei, no plano, para eu definir um vetor, eu preciso definir o módulo, a direção e o sentido. O módulo é um número, então eu posso falar. O módulo do vetor é 5, é o tamanho dele. A direção e o sentido, quando você está no plano, você define através de um ângulo, certo? Um ângulo com relação a algum referencial. Normalmente, a gente toma como referencial a reta aqui horizontal, normalmente. Não é obrigatório a gente usar a reta horizontal como referência, mas normalmente fizeram. Então, você dando esse ângulozinho aqui, ó, você define a direção e o sentido do vetor. Certo? Então, por exemplo, esse vetor C, o ângulo dele, pelo fato de ele estar na horizontal, eu já sei que o ângulo dele vamos botar aqui, ó, θc vai ser 0, porque ele está na mesma direção horizontal. O B, né? Se eu pegar o B, um detalhe também, pessoal, é que a gente pega o ângulo saindo aqui da horizontal para cima, certo? Seguindo o sentido anti-horário, certo? Então, a gente pega esse ângulozinho aqui, ó, certo? Então, por que não pega esse? Simplesmente por convenção. Se convencionou que pegaria sempre da horizontal, saindo no sentido anti-horário, certo? Então, nesse caso aqui, o meu θb seria, aqui é 90, né? 360 menos 90, 250, 270 graus. Tudo bem? Então, ou seja, então você define o módulo do vetor, você consegue definir o vetor, certo? Através do módulo dele, o tamanho dele, e o ângulo que ele faz com algum referencial. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat. Tudo bem? Só mais um detalhe, pessoal, é que também, dependendo do livro
que eles fazem? Eles não falam em direção e sentido. Tem muito livro que ele junta esses dois em um só, e fala só direção. Certo? Então, ele diz que, por exemplo, eu falei que esses dois aqui tinham a mesma direção e sentidos contrários. Tem muitos livros que diz que não, eles dois têm direções contrárias. Tem essa direção e tem essa direção. Eles estão com direções contrárias. Tem muito livro que adota esse linguajar, né? essa nomenclatura, certo? Mas eu ainda uso a nomenclatura que eu aprendi no ensino médio ainda, né? A nomenclatura que eu aprendi no ensino médio é essa aqui, direção e sentido. Mas a tendência é que fique mais desse jeito, né? Ou seja, que se cair em desuso, né? Você dizer que o vetor tem direção e sentido, e diga só que o vetor tem módulo e direção. Aí aqui seria duas direções diferentes, né? Enquanto que quando eu falei para vocês, esses dois têm a mesma direção, só que sentidos contrários, tudo bem? Mas tudo é questão de nomenclatura, a matemática, toda a parte prática de vetores não muda nada, certo? Uma coisa também importante saber de vetores, certo? Só falar aqui, alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu desenhar aqui dois vetores, um vetor A e um vetor B aqui, todos os dois na horizontal, esses dois vetores, por exemplo, indicam o seguinte: o módulo de B, por exemplo, aí está maior do que o módulo de A, certo? Ou seja, um vetor maior do que o A. Eles têm a mesma direção, né? Porque eles são paralelos, mesma direção. E tem o mesmo sentido. Porque está todos os dois apontando aqui para a direita, certo? Se eu desenhasse assim, ó, desenhar outros dois vetores, vamos desenhar aqui o vetor E e F. O vetor F assim. Nesse caso aqui, eu tentei desenhar eles mais ou menos com o mesmo tamanho, ou seja, eu diria que eles têm o mesmo módulo, certo? Eles continuam tendo a mesma direção, porque são paralelos entre si. Mesma direção. E aí agora eles têm sentidos contrários, né? Um está apontando para lá e o outro para cá, certo? Sentido contrários, certo? Só para a gente ter uma ideia, né? Vamos desenhar mais um vetor aqui, mais um caso. Vamos supor que eu fizesse o seguinte. Vou desenhar aqui. Mais um caso é se eu desenhar os vetores assim. Vamos supor que eu pegue, tem um vetor que seja assim, um vetor A, e eu tenho um vetor B com o mesmo tamanho, com a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, vamos supor que módulo de A é igual ao módulo de B, certo? Que A seja paralelo a B, ou seja, tem a mesma direção, e os dois estão apontando para cima, então eles também têm o mesmo sentido, certo? Eles têm o mesmo sentido. Sempre quando isso acontecer, que dois vetores tiverem o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido, a gente vai dizer que esses dois vetores são iguais, certo? Ou seja, esses dois vetores, um é igual ao outro. Eles são é o mesmo ente geométrico, certo? Só que duas letras diferentes para representar ele, certo? Mas você fala assim, professor, mas o vetor A, ele está mais à esquerda e o vetor B está mais à direita. Lógico, se eu pegar o vetor B e deslocar ele por aqui, um vai encaixar perfeitamente no outro. Mas um está mais à direita, outro está na direita, na esquerda, ou mais direita ou da esquerda. E é isso que eu queria que vocês ficassem atentos, certo? Um vetor, por definição, ele não tem posição. Certo? Ele não tem posição, ele não tem a localização desse vetor. Certo? Ele tem o tamanho, direção e sentido. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que esses dois vetores são exatamente o mesmo vetor. É como se você pudesse deslocar esse vetor para onde você quiser e ele continua sendo o mesmo vetor.
você não vai modificar esse vetor, ele não vai receber um novo nome, não vai ter novas propriedades. As três propriedades dele vão continuar a mesma. Então, sempre quando o vetor você só deslocar ele, ele é exatamente o mesmo vetor. E vice-versa, certo? Ou seja, se você diz que dois vetores são iguais, é porque eles têm módulo, direção e sentido tudo igual. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat, certo? E aí, como eu falei, né? Sabendo agora o que é um vetor, certo? Nós vamos aprender primeiramente a somar vetores, certo? Então, vamos ver aqui a definição de soma de vetores, certo? E aí vamos entender por que, que a gente não aprende soma de vetores na quarta série, né? Por que a gente não aprende soma de números na terceira e de vetores na quarta? Porque a soma de vetores na quarta seria muito complicado para a criança, certo? Mas como é que funciona a soma de vetores? Vamos supor que eu tenho dois vetores, o vetor A, certo? Desse jeito, eu vou desenhar dessa forma, arbitrariamente. E eu vou desenhar outro vetor B, eu vou desenhar assim, mas lógico que tudo que eu vou falar aqui vai servir para qualquer que seja a direção e o sentido desses vetores, certo? Então fica o seguinte, a soma de vetores é definida da seguinte forma, né? Você quer achar quem é o vetor A mais B. Quem é a seta A mais B, certo? A soma dos dois vetores. Por definição, certo? A soma de vetores foi definida também um pouco baseado na física, certo? Como falei, vetores é um conceito matemático, mas ele foi todo projetado em cima da física, certo? E foi pensado da seguinte forma, para você pensar como se fosse deslocamentos. Então você pensa o seguinte, você pensa que o ar é como se fosse um deslocamento, a pessoa estava nessa posição aqui e se deslocou daqui para cá, certo? Aí, depois daqui, ela primeiro fez um deslocamento A, depois fez um deslocamento B, certo? Então, a soma dos dois deslocamentos vai ser o deslocamento total. Quanto é o deslocamento total? É o vetor que sai de onde a pessoa partiu e chega onde a pessoa chegou. Esse aqui é o deslocamento total. E, por definição, ele é o vetor A mais B, certo? Geometricamente falando, né? Então, ou seja, como é que você acha a soma de dois vetores? Dá dois vetores arbitrários aqui. Está desenhado diferente. Um C e um E, assim. Para você achar o C mais E, você pensa como se fosse deslocamento. O corpo primeiro se deslocou subindo aqui, ó, na direção C. Seguido de C, ele deslocou a direção E. Certo? Então, quem vai ser o C mais E? É o cara que sai do começo do C e vai até o final do E. Esse é o C mais E. Certo? Então, essa é a definição de soma de vetores. Observe que é uma definição geométrica, certo? É uma definição geométrica. Você, literalmente, para você visualizar, quer dizer, você tem que desenhar para poder visualizar esse vetor, né? Sendo que, lógico, a gente está interessado não em fazer desenhos, né? Na prática, a gente está interessado em poder definir esse vetor de forma concreta. Como é que a gente define ele de forma concreta? Achando o módulo dele, o módulo, e a direção e o sentido, ou seja, a gente acha a direção e o sentido através de um ângulo. Então, a gente tem que aprender como é que a gente acha o módulo do vetor soma e o ângulo que ele faz algum referencial, certo? Vamos aprender agora como é que a gente acha o módulo do vetor soma, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu só vou pegar aqui outro exemplo, né? Quer dizer, o mesmo, um exemplo parecido. Está aqui o vetor A, certo? Seguido do vetor A, desenha aqui um vetor B, certo? E aí a gente sabe que o vetor A mais B é o cara que sai do começo do A e vai até o final do B, certo? Esse aqui em vermelho é o A mais B. Né? Uma propriedade importante dessa soma
é que vamos supor o seguinte, se eu pegasse o vetor B e tivesse primeiro começado a escrever o deslocamento, como se fosse primeiro o vetor B, primeiro eu vou desenhar o vetor B, então, ao invés de desenhar o vetor B lá em cima, eu arrasto ele e desenho aqui embaixo. E depois de desenhasse o vetor A seguido do vetor B, certo? Eu ia acabar chegando no mesmo ponto, certo? Ou seja, não importa a ordem dos deslocamentos, certo? Tanto faz você fazer A mais B quanto B mais A que vai dar o mesmo resultado. Na verdade, essa é uma propriedade importante dos vetores, né? Você fazer A mais B é a mesma coisa que B mais A, certo? Essa propriedade a gente chama de comutativa, né? Vocês devem lembrar lá dos números, né? Comutativa. Comutativa, certo? Lembra, né? 5 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 5, que é igual a 7. Essa mesma propriedade que tem dos números, né, que a gente chama de comutativa, é válida aqui, certo? Então, existe também comutação de... A soma também é comutativa em vetores, certo? Então, isso é importante a gente saber. Outra coisa também, observe que esses vetores aqui, né, observe que esses 4 vetores, né, lembrando que esse é igual a esse, né, o mesmo vetor, o vetor A e esse é igual a esse, eles fecham um paralelogramo, certo? Que também é outra forma de você achar a soma de vetores, né, o que a gente chama de a regra do paralelogramo. O que é? É você fecha o paralelogramo usando esses dois vetores, né? Desenha o vetor A, depois desenha o vetor B, passa um paralelo ao vetor B aqui em cima, né? Passa um paralelo do vetor A aqui. Esse paralelogramo que fecha, né? Você pega essa diagonal aqui, a diagonal que sai do começo de onde eles se encontram até o final, é outra forma de você achar geometricamente esses vetores, certo? O que acontece? E aí, se você souber o ângulo entre eles, tem como você achar essa diagonal aqui. Se você souber esse ângulo entre eles, certo? Você vai achar essa diagonal usando as fórmulas lá da geometria, né? Nesse caso aqui, para achar o módulo, né? Então, se você achar o módulo de A mais B, você vai usar o que a gente chama da lei dos cossenos, né? Não sei se vocês lembram, mas a lei dos cossenos vai ser assim. O módulo da soma, né, do vetor soma de A mais B ao quadrado, vai ser módulo do vetor A ao quadrado, mais módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes módulo do vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é essa fórmula aqui gigantesca, se você quiser achar o módulo do vetor soma, sabendo o ângulo entre eles. Tudo bem? O que acontece? Você fala assim, eita, professor, fórmula gigantesca, né? Realmente, essa fórmula aqui é bem trabalhosa, né? Na prática, a gente não usa tanto ela para somar vetores. Depois a gente vai ver a forma mais prática de se trabalhar com vetores. A forma mais prática de se trabalhar com vetores é usando as componentes. Tudo fica bem mais fácil, né? Mas, a princípio, né? A princípio, essa seria a fórmula para você achar a soma de vetores, certo? Sendo que aqui eu só achei o módulo, né? Sendo que, lembra, para eu definir o vetor, eu preciso da direção e sentido. Como é que você acha a direção e o sentido de um vetor? Aí você já tem que usar outra coisa, tem que usar o que a gente chama da lei dos senos, geometricamente falando, né? A lei dos senos é um pouquinho mais complicada, porque eu teria que trabalhar com vários ângulos aqui para dizer qual é a fórmula, mas o importante que eu quero que vocês entendam é que tem como a gente achar o módulo, a direção e o sentido desse vetor, certo? O módulo a gente acha por essa fórmula, a direção e o sentido a gente acha pela lei do seno, só que geralmente a gente não vê tanto, nem na graduação a gente vê como achar a direção e o sentido usando a lei dos senos, mas tem como a gente achar, certo? Tudo bem? Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente ver a aplicação dessa fórmula e ver alguns exemplos como chegamos nessa fórmula. Pronto. Na realidade, aqui eu só fiz tacar a fórmula, certo? Que é uma fórmula da geometria. Uma fórmula já da geometria. Deixa eu dizer que fórmula é essa da geometria. Se você tem
ela é como se fosse a extensão é a extensão do Teorema de Pitágoras. Vamos só lembrar. O que diz o Teorema de Pitágoras? Você tem a hipotenusa A e os catetos B e C. Então, diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Certo? Essa é a Teorema de Pitágoras. Ela lembrando que ela só é válida para triângulos retângulos. Certo? Agora, vamos supor que você tem a mesma coisa, só que para um triângulo sem ser retângulo, um triângulo qualquer. Aqui como sendo um teta. Certo? Então, nesse caso, existe como se fosse a extensão do Teorema de Pitágoras. A extensão do Teorema de Pitágoras, certo? Ela começa igualzinho, só que aí vai ter esse termo aqui, ó, menos 2pc vezes o cosseno do ângulo θ. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de lei dos cossenos, certo? Então, assim, professor, como é que deduz ela? A dedução dela é bem chatinha, mas dá para deduzir, né? Você pega esse cara aqui, divide em dois triângulos retângulos, aplica o teorema de Pitágoras, aplica um pouco de trigonometria, você chega aqui nessa forma, certo? Você chega nessa forma. Não vou fazer aqui porque vai ser uma chatice, mas depois, se alguém quiser, eu posso fazer um papel e tirar uma foto e mandar para vocês, certo? Então, assim, então, basicamente, existia essa fórmula aqui lá da geometria, certo? Então, essa fórmula da geometria, para você achar um dos lados do triângulo, né, a partir dos outros dois e do ângulo oposto, você consegue aplicar aqui para achar a soma, o modo da ação dos vetores. Né? Até porque, né, observe que o vetor soma, né, o A mais B aqui, ele sempre fecha um triângulo com os outros dois vetores. Né? O A mais B, ele fechou um triângulo aqui, né? Ele fecha um triângulo. Então, por isso que a gente usa muitas formas dos triângulos para a soma de vetores, né? Tanto a lei dos cossenos quanto a lei dos senos. Só mais um detalhe também importante, é que a lei do seno em triângulos, ela tem um menos aqui. Mas na soma de vetores aqui é um mais. Certo? Você pergunta, professor, onde é que vem isso? Como eu falei, isso também é uma explicação chata, né? Mas se você for trabalhando aqui com vários ângulos, diz que aqui é teta, diz que esse aqui é alfa, né? Aí você vai acabar descobrindo que esse aqui é teta, esse aqui é alfa também. Você vai trabalhando com esses ângulos aqui, aplicando a lei dos cosseno, você vai ver que aqui, de fato, tem que ser um mais, certo? Se fosse o alfa, seria um menos, mas como é esse teta, acaba sendo um mais aqui mesmo, certo? Mas ele vem daí. Depois, se vocês quiserem, eu posso até deduzir essas fórmulas tudo, a matemática, apesar que não é tão pesada, que também não é tão complicado, mas é uma matemática chata, né? Então, por isso que eu prefiro omitir durante a aula. Depois, se vocês quiserem, eu posso deduzir, tirar uma foto e mando para vocês, certo? Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Qualquer dúvida, pode colocar no chat, certo? Vou botar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico. O pessoal sempre costuma errar. Porque eu tenho aqui dois vetores. Vou colocar um aqui, o meu vetor A, que ele faz um ângulo de 30 graus. Vamos botar aqui um vetor B, que faz um ângulo de 60 graus. Vamos dizer que o módulo do vetor A sei lá, um valor qualquer aqui. 3. E o módulo do vetor B, 5. Pronto. Aí agora vamos supor que ele diga o seguinte: calcule o módulo do vetor soma. Certo? Qual o principal erro que todo mundo comete? Professor, é muito fácil. A igual a 3, B igual a 5. Então, A mais B é 8. Certo ou errado? Errado, né? Tudo bem? Por quê? Porque lembra, vetores não é um número. Você não pega um número e soma com outro número. Vetores são entes geométricos. Então, para você somar entes geométricos, você tem que usar todas aquelas regrinhas que a gente viu agora. Né? Vou pegar e vou usar aquela equação logo gigantesca, certo? Eu não vou copiar ela de novo aqui, porque tem um espaço, não vai caber aqui. Vou botar logo os números. Mas vamos lembrar aqui, ó. É o quadrado do primeiro
mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quanto é o cosseno do ângulo entre eles? Né? Então, aí pode visualizar, né? Se o A faz 30 graus aqui e o B faz 60 graus, né? Se eu desenhar o A bem aqui assim, ó, desenhar, tá bem aqui assim. Lógico que aqui é só um esboço, certo, pessoal? Estou desenhando precisamente com os ângulos corretos, porque é só para a gente entender. Mas o importante aqui, ó, eu entendo que daqui para cá é 30 graus, que é o A, e daqui para cá é 60. Então, o ângulo entre eles vai ser 60 menos 30, que é 30. Então, ou seja, aqui vai ser cosseno de 30 graus. Né? Podia ter botado até 60 para facilitar a minha vida, mas já que eu botei isso aí, vamos continuar. Então, A mais B ao quadrado vai ser 9 com 25, 34, mais... aqui dá 6, 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, módulo de A mais B ao quadrado vai ser 34 mais 15 raiz de 3. Quando chega aqui, é melhor usar a calculadora, né? Vou pegar a calculadora aqui. 34 mais 15 vezes a raiz de 3 dá 883,35 aproximadamente. Certo? Que dá 883,35. Tira a raiz dos dois lados, né? Aqui tem assim, o módulo de A mais B ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. E aí eu vou achar o seguinte, que módulo de A mais B vai ser, aqui, aí vai dar 29,72. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, tá achando que eu errei em algum lugar. Peraí. Aqui dá 9 com 25. Dá 34, né? Aqui dá 3 vezes 5, 15 raiz de 3. Você fez esse cálculo certo? 34 mais 15 vezes a raiz de 3. Aqui eu errei, certo, pessoal? Aqui eu errei. Aqui, na verdade, é 50, aproximadamente 60. Quase igual a 60. Certo? Quase igual a 60. Tira a raiz, agora sim vai estar certo. 7,74 aproximadamente. Então, esse aqui é o módulo da soma dos vetores. Aí você fala, né? Agora você viu que não é 8, né? Lembra que eu falei? Que a primeira tentação é dizer que o módulo da soma é 8. Porque se é A mais B, se A é 3, B é 5, então a soma vai dar 8. Mas aí que tá, tem que tomar cuidado porque esses caras aqui não são mais números, eles estão representando uma seta. E essa seta tem uma fórmula certa de você usar essa seta. Então, sabe que o módulo da soma não deu, né, 8, deu 7,64, certo? Só por curiosidade, pessoal, eu tinha errado aqui, e eu sabia logo errado, por causa de uma propriedade da soma de vetores, né? Qual a propriedade da soma de vetores? Os vetores, quando você vai somar dois vetores, uma coisa você tem certeza. O módulo da soma sempre vai ser menor ou igual que a soma dos módulos, ou maior ou igual que a diferença dos módulos, certo? O módulo do vetor soma, ele sempre vai ser menor ou igual que simplesmente somar os módulos, certo? O que eu fiz aqui foi simplesmente somar os módulos. Então, eu já sabia que o meu resultado tinha que ser menor do que 8. Por isso, quando eu errei, eu sabia que tinha errado. E sempre vai ter que ser maior do que a diferença entre os módulos, né?
sempre se faz o maior menos o menor, certo? Então, isso aqui a gente chama da desigualdade triangular, certo? É uma propriedade, né? Esses casos em que está iguais, a gente vai estudar, em que dá igualzinho, tudo bem? Mas eu é que, quero que vocês entendam que você somar vetores, você não está somando números, você tem que usar toda aquela regra geométrica, tudo bem? Há alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, né, já está dando mais ou menos 1 hora de aula, certo, pessoal? Então, eu não gosto de me estender mais do que 1 hora, porque senão fica a aula cansativa, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar hoje por aqui, certo? Eu juro que vou colocar todos os vídeos, certo? O mais rápido possível. Me desculpe por ter atrasado isso. E provavelmente quinta, sexta-feira eu devo estar passando já a primeira lista por aqui. Uma boa noite para todos, certo? A lista vai valer como nota da etapa. Pronto. Não da etapa toda, porque vai ter essa lista que eu vou passar e depois eu vou passar a lista da lei de Newton. Então vai ser metade da nota da etapa, digamos assim, né? Metade da nota da etapa. Bem? E aí, mas vai ser, é que naquele esquema que eu falei para vocês, né? Vão ser duas, na realidade. Uma só conceitual e uma envolvendo cálculo. E aí vocês escolhem quais vocês preferem fazer, certo? Então, uma boa noite, pessoal. Até sexta-feira, certo? Tomem cuidado aí que coronavírus realmente está perigoso, né? Vocês viram aí, né? O nosso colega, infelizmente, não aguentou, né? Então, tomem cuidado aí com o coronavírus. Boa noite, pessoal. Até sexta-feira, né? Boa noite, Clara. Boa noite, Ana. Exato. Foi o Técio, né? Era gente boa. Assim, eu sou novo no campus, eu nunca tive muita interação com ele, mas a pouca interação com ele, para mim, foi muito rica, certo? É difícil aceitar, né? A gente só começa a perceber as coisas quando acontece próximo da gente, né? Ah, então você deve ter estudado no técnico, não foi no IFCL? Isso? Você deve ter estudado no técnico, né? Então imagino que você deve ter um contato muito grande com ele, né? A Larissa também, né? Larissa também, conheci ele do técnico. Então vocês conheciam ele melhor do que eu, porque eu cheguei no Instituto em final de 2019, né? Começo de 2020 já entrou na pandemia, eu tive contato pessoal com ele uns 3 meses só. Mas assim, como eu falei, o pouco contato que eu tive com ele, eu já vi que era uma grande pessoa, eu sempre gostava das colocações que ele fazia na reunião, ele era uma pessoa de opiniões fortes, né? Vocês devem saber mais do que eu, mas era gente boa, né? Certo, pessoal? Então, uma boa noite, né? A gente se vê na próxima série.